Melquisedeque significa rei de justiça ou meu rei é justiça. Melquisedeque vem do hebraico, sendo que Malk significa rei e Zedek significa justiça. Sendo assim, rei de justiça. Segunda coisa que você precisa saber, Melquisedeque é mencionado na Bíblia pelo menos 3 vezes. A primeira é em Gênesis 14, a partir do versículo 18, quando Abraão venceu os reis e após essa vitória ele encontra Melquisedeque. Essa é a primeira menção. A segunda menção é Salmo 110, versículo 4, quando fala que o Messias ele terá um sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. E o autor de Hebreus também menciona Melquisedeque em Hebreus capítulo 5, a partir do versículo 6, no capítulo 6, no versículo 20 e no capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 28. Onde o autor de Hebreus ele destaca a semelhança entre Melquisedeque e Cristo, sendo sacerdócio e eternidade, e também a questão da genealogia. Onde o autor de Hebreus ele faz uma comparação entre o sacerdócio de Cristo e de Melquisedeque, onde não há genealogia e é eterno e único. Terceira coisa, onde Melquisedeque morava? A Bíblia diz que ele morava numa cidade chamada Salém. Gênesis 14, 18 vai dizer que Melquisedeque ele era rei de Salém. A palavra Salém significa paz. E há muitos estudiosos que identificam Salém como Jerusalém, a cidade da paz. É interessante afirmar também que Abraão estava próximo dessa rota. E podemos identificar aqui também uma tipologia entre Cristo e Melquisedeque, pois Melquisedeque reinou em Salém e Cristo é rei eterno em Jerusalém. A Bíblia também vai mencionar que Melquisedeque ele tinha 2 ofícios. O primeiro eu já mencionei aqui, ele era rei. E o seu segundo ofício, ele era sacerdote, sendo mediador entre as pessoas e Deus. Apenas Cristo e Melquisedeque foram abençoados com esses 2 tipos de ministério. E qual a importância de Melquisedeque? Ele é uma figura única tanto por ser rei e sacerdote. Algo incomum no sistema judaico anterior. Nós não vimos na Bíblia, além de Cristo e Melquisedeque, alguém que tenha sido sacerdote e rei. Melquisedeque ele representa também um sacerdócio eterno, sem genealogia registrada, que o torna modelo para o sacerdócio de Cristo, conforme está em Hebreus. A importância de Melquisedeque está em seu caráter silencioso e misterioso, servindo como um protótipo para o sacerdócio de Cristo. E quais foram as ações de Melquisedeque para Abraão? Primeiro, Melquisedeque ele abençoou Abraão. Isso nos traz uma conotação de que o maior abençoa o menor. Sendo assim, Melquisedeque ele é maior do que Abraão. A segunda coisa que podemos notar é que ele traz a Abraão pão e vinho, trazendo aí uma tipificação da Santa Ceia do nosso Senhor Jesus, que também seria pão e vinho, já apontando para o sacrifício eterno do nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que talvez a Bíblia vai dizer que Abraão viu os dias do Senhor e alegrou-se. E como resposta da inferioridade de Abraão e do reconhecimento de Abraão diante de Melquisedeque, a Bíblia diz que Abraão ofereceu a Melquisedeque os seus dízimos, reconhecendo totalmente a autoridade do seu sacerdócio, o sacerdócio do Deus Altíssimo. Mas quem seria Melquisedeque? Ele é um anjo? Ele é uma encarnação do próprio Cristo? Ele é apenas um homem? São perguntas que muitas pessoas estão fazendo ao longo da história. Mas o que a Bíblia fala, a Bíblia fala. O que a Bíblia não fala, nós não podemos especular. Embora nós tenhamos ideias em torno da pessoa de Melquisedeque. Melquisedeque seria um anjo? A Bíblia não descreve Melquisedeque como um anjo, muito pelo contrário, o apresenta como um ser humano, como rei, como sacerdote. Ele compartilha de um momento de comunhão com Abraão. E embora muitos estudiosos especulem isso, não há margens na Bíblia para que possamos fazer tal afirmação. Melquisedeque é Cristo. Há muitos estudiosos que afirmam também que a aparição de Melquisedeque é uma teofania, ou seja, uma aparição do próprio Deus. Abraão estava diante do próprio Cristo. Entretanto, nós não podemos de maneira alguma afirmar isso. A única coisa que podemos afirmar é que Melquisedeque ele é uma tipificação de Cristo. Ele aponta para Cristo. Ele mostra Cristo para aquele que entende das Escrituras. E outra coisa que podemos afirmar aqui é que a carta aos Hebreus ela faz uma distinção entre Cristo e Melquisedeque. Ela fala que o sacerdócio de Cristo é segundo a ordem de Melquisedeque. Em momento algum a Bíblia afirma que Cristo é Melquisedeque. Ao longo da história surgem muitas teorias, muitas falácias que fazem com que as pessoas cometam até mesmo heresias e preguem heresias. Entretanto, é importante absorver lições desse texto, lições desse personagem.
que apontam para o nosso Senhor Jesus. O reino de Cristo é eterno. Ele é Rei de justiça, que reinará para todo sempre na cidade de paz, e tem nos sustentado com pão e vinho, por intermédio da sua graça eterna, que nos traz a salvação e que enche o nosso coração com o seu amor eterno. Essa é a maior mensagem que podemos tirar dessa tipificação da pessoa de Melquisedeque.